cometeu foi faltando 20, 25 minutos para fecharem as urnas do primeiro turno da eleição de 2020, ele fez uma acusação falsa, errada, diria eu até asquerosa, de fraude nas urnas eletrônicas, aquela história que votava num e votava no Lula, no Bolsonaro e dava Lula, né? Só para contar essa historinha para todos, pra vocês terem uma ideia de quanto era absurda, naquela urna que foi da 178, Zona Eleitoral de Curitiba, foram periciar a urna, tinha lá cerca de 270, 280 votos válidos de primeiro turno, e o candidato beneficiado pela fraude, o Fernando Haddad, teve 13 votos. E o Bolsonaro teve 210, 215, o resto foi dos outros. Ou seja, que fraudezinha mais mal feita, né? Você conseguir transformar só 13 votos e deixar 220 para o seu adversário. Aquilo foi tão impactante para o Tribunal Superior Eleitoral que ele evoluiu um conceito e passou a considerar as redes sociais como meios de comunicação social. O que significa isso na prática? Que a atenção da Justiça Eleitoral no controle das redes sociais vai ser semelhante àquela atenção que a Justiça Eleitoral, desde a década de 80, reserva para a rádio e TV. Ou seja, aos candidatos é preciso ter muito cuidado quando forem realizar sua gestão da propaganda eleitoral através da internet e das redes sociais. Não só pelas questões normais de propaganda. Hoje tem todo um aparato normativo que, primeira coisa, aplica o princípio geral da propaganda. É vedada qualquer espécie de propaganda eleitoral anônima. O que significa anônimo em direito eleitoral? Sem plena identificação do responsável. Quando você envia uma propaganda eleitoral, tem que saber quem enviou, o candidato, o partido pelo qual ele concorre, tem uma série de dados de identificação. Por exemplo, quando forem usar os impulsionamentos das plataformas que o permitirem, inclusive eu sei que o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, as mais conhecidas redes sociais, o Twitter não vai permitir propaganda eleitoral, inclusive já declarou, mas eles vão ter uma plataforma, um campo específico para propaganda eleitoral. E quando você receber, quando você enviar, já vai nesse campo e obrigatoriamente você já vai ter que ter a tua identificação plenamente efetivada, né? Mas independente disso tem que ter. Tem a vedação do anonimato por um lado, por outro lado, que vai dar uma conflitualidade danada, vai dar um trabalho danado, eu tenho a plena liberdade de expressão do cidadão. Então, lembre do que eu falei no início da aula, a questão entre diferenciar propaganda e liberdade de expressão. Na internet isso vale mais que tudo. Ao cidadão comum é assegurada a mais ampla liberdade de expressão. No debate das redes sociais tem um dispositivo específico, né, disso, é absolutamente permitido. Mas quando se trata propaganda eleitoral, tem restrições absolutamente claras e mesmo em relação à liberdade de expressão, há uma série de novas normas que são muito contundentes e que vão dar uma ideia de quem quiser brincar de fazer fake news, o tipo de dificuldade que vai enfrentar. Eu só vou ler um dispositivo aqui da resolução de propaganda. Quem quiser saber, é a resolução 23, a resolução geral é a 23.621, que foi acrescida, pegaram a anterior e colocou, né? Veja só, o que vai dizer o artigo 9A dessa propaganda, vamos lá. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente verídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização, devendo o juízo eleitoral determinar a cessação do ilícito sem prejuízo da responsabilidade penal, abuso de poder e uso devido dos meios de comunicação. Ataque à validade da urna eletrônica, acusar a Justiça Eleitoral de estar manipulando o resultado de um ou outro é absolutamente vedado, é crime, é terrível, né? E além dessas vedações, ou seja, a Justiça Eleitoral, em que pese ter um dispositivo explícito a respeito da liberdade de expressão, vai contundentemente tentar combater as fake news, né? Além disso, que é algo que todo mundo está sabendo, tem outra situação que eu brinco que essa é a dica, Ana, que eu devia cobrar uma consultoria de cada um. Pela primeira vez, até porque é a primeira vez que está em vigor, nós vamos ter a regulação da propaganda eleitoral em internet, redes sociais, e mesmo, por exemplo, em correspondência, que vale isso que eu vou falar, vinculada à Lei Geral de Proteção de Dados. Já era proibido antes você fazer disparo em massa, já era proibido você comprar cadastro, mas agora
Isso está tudo vinculado à LGPD. A LGPD, em relação a um dado sensível, claro, há dados sensíveis e dados sensíveis, há uma graduação, né? Teoricamente, o telefone e o e-mail são dados sensíveis, mas diferente de alguma característica médica minha, CPF, RG. Mas são considerados dados sensíveis. Quando você preenche um cadastro em hotel, hoje quando você entra em algum site, quando você autoriza alguma coisa, você está autorizando, inclusive, o uso daquele teu dado para uma série de finalidades. Essa legislação vai valer para propaganda eleitoral em redes sociais e internet. E aí, isso vai gerar um problema danado. Cliente meu hoje, olha a dica que eu vou dar, ou está validando o dado, né, tem um procedimento que você pode fazer a partir do dado que você tem, de mandar, por exemplo, em WhatsApp, você tem lá milhares de telefones de apoiadores, simpatizantes, gente. Claro que o TSE não vai ter um satélite espião para dizer a Vitória pegou aquele telefone e na verdade não foi dela, ela pegou de uma amiga dela e tal. Não tem como ter isso. Mas tem que se fazer um processo de validação. O que eu estou aconselhando aos meus clientes? Que façam envio de mensagens pré-eleitorais, sem pedido explícito de votos, né, naquilo que é permitido, e façam o dispositivo opt-out e opt-in. Ou seja, tá aqui, fulano, Demétrio, eu tenho aqui seu contato, eu sou pré-candidato a deputado estadual, gostaria de compartilhar informações com você e tal. Se você não quiser receber, tecle 2. Se você quiser receber, tecle 1. Isso você validou, à luz da LGPD, o dado que você tem, o dado de telefone, endereço de e-mail, endereço até de correspondência, né? Não sei se alguém vai fazer por correspondência, mas às vezes tem uns mais saudosistas que faz, né? A única exceção, anotem para falar com seus advogados e publicitários, é o parágrafo 7º do artigo 10 dessa resolução de propaganda. Vou até tomar a liberdade de ler, que isso é importante. Que permite o tratamento de dados tornados manifestamente públicos pelo titular, realizados por candidatos para fins de propaganda eleitoral, deverá ser devidamente informado ao titular, garantindo a este o direito de opor seu tratamento. Ou seja, é o dispositivo opt-in, opt-out. Meu conselho, eu sei o que rola aí, não precisa nem ir para a Deep Web, o que tem aí de gente vendendo endereçário. Se não quiserem ter problema, se não quiserem ter a propaganda toda tirada, como eu pretendo fazer com alguns adversários, façam a validação dos dados para as comunicações de redes sociais e internet. Todas as redes sociais. Todo tipo de dado que é privado do cidadão, né, e que você não tenha uma autorização, mesmo que seja essa, não dá tempo de falar aqui, tem toda uma regulamentação que explicita o que são os dados tornados manifestamente públicos. Eu sei que já tornei meu telefone celular e meu e-mail manifestamente público pelo menos umas 377 vezes, levantamento feito até ontem. E duvido que alguém aqui já não tenha feito isso. É muito raro, quem compra, cadastra em loja, eu não tenho saco, apesar de ser advogado, o cara manda aquele negócio lá, atenção, ao dar o sim aqui, você vai fazer striptease no final do ano na nossa oferta da empresa, eu dou sim lá que eu não tenho saco para ler. Muita gente faz isso, e muita gente não sabe, mas está autorizando o uso desses dados, que também são considerados dados sensíveis, mas esse tipo de dado, como eles têm a possibilidade de serem tornados manifestamente públicos, há empresas que conseguem fazer a filtragem, sobretudo as de telefonia, né? Quem aqui nunca recebeu o telefone da Oi querendo tirar você da Claro da TIM da não sei quanta, ou oferecendo coisa, ou pacote de internet. Isso acontece, né, teoricamente, porque esse dado, o telefone seu, foi tornado manifestamente público. Onde está o teu WhatsApp, ou o endereço de Instagram, né? Quem tem Instagram aberto, no meu caso, está tornando seu Instagram e suas redes sociais manifestamente públicos. Mas essa dica é fundamental, né? O pré-candidato que não quiser ter dor de cabeça tem que fazer essa verificação. Afora isso, há um princípio fundamental de gestão da propaganda eleitoral em redes sociais e internet. Gratuidade de veiculação. Óbvio, gratuidade de veiculação é envio de e-mail, você não pode pagar para enviar e-mail, você não pode, quer dizer, fora o provedor, você não pode pagar para comprar endereçário, é vedado disparo em massa, mas disparo em massa é um conceito tão preciso quanto pré-candidato, gastos de pré-candidato médio, amor e indiferente eleitoral. É uma confusão danada. Não há ainda uma jurisprudência que diga que a partir, por exemplo, de você enviar 1000 mensagens por minuto é disparo em massa. Mas 999 não é? Então isso vai dar uma confusão danada. Há estratégias, eu tenho conversado muito,
com especialistas da área, que não é o meu caso. Eu me confesso um ignorante, e eu sou um ignorante assumido. Eu não sei, não gosto e não quero aprender. Eu estou estudando agora metaverso, né? Eu brinquei numa palestra que eu fiz, que quando eu falei, me convidaram para falar sobre metaverso, eu falei, meu Deus do céu, o último videogame que eu joguei na minha vida foi Atari, né? Esses novos, e teve um lá que eu sei que surfava lá, que eu dava aéreo no negócio, como faz hoje o Gabriel Medina, mas na época a gente não conseguia fazer isso no surf. Última coisa, faz uns 30 anos que eu não jogava nada. E hoje a questão do metaverso é toda ela gamerização. Eu tive que estudar. Teoricamente eu sei tudo. Se me botar em frente a um computador e dizer faça seu avatar, eu choro e saio correndo. O que eu posso, desse diálogo que eu tive com esse pessoal que trabalha com rede social, é que de fato é um conceito difícil você entender disparo em massa. Mas a ferramentário hoje, né, eu recebo, por exemplo, do Globo, uma repercussão nas redes sociais. Há empresas que conseguem monitorar em tempo real o que está circulando e conseguem provar com validação por blockchain. Eu juro para vocês que eu não acredito nem em blockchain, não acredito em criptomoeda e não acredito no coelhinho da Páscoa. Ambos estão assim no mesmo patamar. Eu gosto mais do Papai Noel. Mas a verdade é que a jurisprudência aceita a validação por blockchain. E o cara te manda para dizer que a campanha da Dayana Simão mandou naquele momento e tal, na rede social tal, conseguiu reproduzir sei lá quantas mil mensagens. Mesmo que hoje haja um limite. No WhatsApp, por exemplo, você consegue mandar 5 ou 10 reproduções, e quando a reprodução massiva você só consegue mandar uma vez, né? Então, as próprias plataformas estão criando instrumentos de repressão ao disparo em massa, e ele é vedado. O grande problema é que o disparo em massa, pela pesquisa que eu fiz, só é vedado na gestão da propaganda eleitoral, porque vende-se disparo em massa no mercado publicitário com a maior tranquilidade do mundo, né? Mesmo que a LGPD tenha restrição, eles têm lá o mecanismo de, eu vou chamar de mineração, que é um verbo, que é um conceito que eles entendem bem, como você minera Bitcoin, como você minera criptomoeda, você minera dados públicos. E isso não é uma prática de mercado comum. No direito eleitoral não pode. Sabe Deus como é que a legislação eleitoral vai conseguir pegar. Mas esse é um cuidado que tem que se tomar, né? E é um tipo da coisa que nós vamos desenvolver ao longo disso. Mas falando de regra, a primeira regra é a gratuidade. Tanto que você não pode sequer comprar espaço no portal do UOL para colocar um anúncio seu. Teve uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada recentemente, que, se eu não me engano, por 6-5 ou 6-4, acho que foi 7-4. Eu sei que Barroso, Fachin, se eu não me engano, Nunes Marques e mais um votaram a favor do que eu defenderia, que era a liberdade. Você só pode na internet, por exemplo, em termos de anúncio pago, reproduzir graficamente aquilo que você veiculou no jornal, que também vai para a internet. Né? Então você não pode colocar naquela página dinâmica do UOL, mas na Folha de São Paulo, aquele anúncio, né, de 1/8 de página, quando é tabloide 1/4 de página, você pode reproduzir. Mas fora dessa hipótese, a única possibilidade de remuneração, de compra de espaço, de disparo na internet é o quê? É o impulsionamento, né? O impulsionamento ele é possível, mas o impulsionamento, primeiro, tem 3 regras. Primeiro, ele tem que ser adquirido, comprado e informado explicitamente. Segundo, ele só pode conter propaganda positiva, que eu acho uma maluquice, estou escrevendo até um texto sobre isso. Então, eu não posso, eu estou disputando a eleição lá em Rondônia, né? E o Demetrio sabe lá que eu tenho uma importância absoluta, porque eu acho que eu sou o único comendador da ordem do caboclo beiradeiro da Amazônia Ocidental. É isso, Demetrio? Título que o Demetrio me colocou. Mas eu não posso soltar um impulsionamento baixando a borduna no Demetrio, porque eu posso fazer na TV, fazer uma crítica política, eu não posso fazer no impulsionamento. Eu tentei tensionar aqui no Paraná em 2018, até porque o meu cliente na época era um sujeito bastante calmo, nunca brigou com ninguém, o Roberto Requião, ele peitou isso, nós fomos até o TSE e não adianta. Não pode impulsionar, o acordo é meu, infelizmente contra, é só positivo, só pode falar bem de você. E o terceiro elemento, tem que estar plena e completamente identificado, ou seja, a ideia é que mais do que uma identificação dissimulada, tem uma identificação plena. As plataformas já estão fazendo isso. Então, não sei se o pessoal reparou que quando você fala de justiça eleitoral, qualquer coisa, pelo menos onde eu tenho rede, que é no Instagram e no WhatsApp, quando você publica, entra lá um linkzinho. Para saber mais informações sobre a justiça eleitoral, clique aqui. No impulsionamento das redes sociais durante a campanha eleitoral, vai ter uma espécie de pré-anúncio da rede social dizendo, olha, isso aqui é propaganda eleitoral colocada.
E isso se coloca. Agora, o resto, meter em site na internet, mandar e-mail, desde que seja endereço validado, entrar em rede social, o resto é possível. Google Ads é um problema. Parece que o Google desativou, estava um quebra-pau. Mas seria possível, que seria uma espécie de impulsionamento. A grande questão que é lá, que negócio lá que você vai lá, você coloca advocacia, né? Você quer pesquisar alguma coisa. O primeiro que vem é um escritório, você não sabe de onde, como é que faz e tal, e está lá, advogados, o melhor do mundo está aqui e tal. Até o AB vem discutindo isso, teve um provimento recente que regulamentou isso aí, não deu muito certo, mas regulamentou. Mas isso, teoricamente, seria possível se interpretado como impulsionamento, desde que tenha essas características. E fora disso, né, há que se destacar para concluir que, diferente de todas as outras formas de propaganda eleitoral, durante o dia da votação, que há a chamada restrição à propaganda no dia da votação, nas redes sociais, fora, não pode impulsionar, mas você pode continuar a alimentar, dar notícia, falar que o candidato vai votar a tal hora, né? Em 41 hora e 7 minutos, ou errei, né? 1 hora e 7 minutos, Ana, eu acho que é uma síntese interessante, foi um voo rasante com um caça F-16 rápido, procurei lançar umas bombas, mas foi um voo rápido, é só dica mesmo, estou aqui à disposição, como eu disse, até 11h30, 11h40 eu posso, e para mim vai ser muito prazeroso trocar algumas ideias com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Guilherme, nossa, é muita informação, muita coisa, e a gente aproveita sempre mais, né? Bom, eu já deixo aqui aberto a palavra a perguntas, né? Quem quiser fazer qualquer pergunta ou que tenha ficado com qualquer dúvida, pode abrir a câmera e ir perguntando. Enquanto isso, eu não sei se eu acho que não foi comentado, mas a respeito do impulsionamento na pré-campanha. Veja, você acha que poderia haver, as pessoas têm muita dúvida ainda com relação a essa pré-campanha, porque na realidade está tudo liberado, mas ao mesmo tempo, né, gera essa preocupação, essa dúvida. Esse impulsionamento na pré-campanha, você acha que merece um cuidado? Como que pode ser feito esse impulsionamento? Ou você acha que não tem restrição com relação a isso? Ou só fazer esse impulsionamento de pré-campanha cuidando com aqueles elementos que você falou já é suficiente? Veja, eu escrevi um artigo sobre isso, até vou mandar, quero ver se estou conseguindo achar ele aqui para dar um jeito de colocar, não sei como é que faz isso, mas qualquer coisa eu mando no... Isso, manda para mim que eu coloco aqui. WhatsApp. Mas veja, teve um acórdão, né, de 2020, no final de 2020, permitindo claramente, né, que se possa fazer, né, o artigo 57C da lei eleitoral, ele veda qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, né, mas permite o impulsionamento de conteúdo, né? E aí teve um acórdão, né, se eu não me engano do Barroso, não, com certeza do Barroso, que permitiu claramente o impulsionamento na pré-campanha feito pelo pré-candidato. E aí teve um outro acórdão recente que que faz uma redução e entende que como não há candidato na pré-campanha, mas pré-candidato, pessoa física, e como a legislação eleitoral veda que a pessoa física comum faça impulsionamento de campanha eleitoral, não seria possível fazer isso. Eu claramente defendo, né, claramente defendo e defendo desde 2018 que eu não entendo por que não poderia se fazer o uso, né, dessa propaganda eleitoral na internet. Mas há uma polêmica. Eu, apesar desse acórdão do ministro recente, do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, eu entendo, eu até vou ler um trecho dele aqui, daí eu vou mandar até um texto aqui, ele diz o seguinte, né, vou te dar o acórdão do ministro Barroso, né, que diz que não configura propaganda eleitoral antecipada e irregular, postagem patrocinada no perfil de rede social Instagram, divulgando tão somente pré-candidatura, sem trazer conteúdo negativo em relação a terceiros, de modo que a conduta em controvérsia não extrapola a liberdade de expressão assinalada pelo Tribunal Superior Eleitoral, tá? Em recentes, colocando. Aí vem o Tarcísio Vieira de Carvalho e diz o seguinte, né? Como se diz, o 57C excepciona o impulsionamento de conteúdo.
O artigo 57b, 4b da lei, veda a contratação de impulsionamento de conteúdos na internet para veiculação de propaganda eleitoral por pessoa natural. Desse modo, se o impulsionamento eletrônico contratado por pessoa natural em período de campanha eleitoral é meio vedado, de igual forma é vedada a sua contratação por pretensos candidatos no período da pré-campanha, né? Eu claramente, né, entendo que não se sustenta esse acordo, né? Por quê? Porque, na verdade, a figura do pré-candidato hoje ela é uma figura conhecida, ela tem uma natureza jurídica diferenciada em relação à pessoa natural, né? Senão eu não poderia fazer a grande parte do que está colocado. Mas isso é ainda polêmico, né? Eu, particularmente, dentro da minha defesa histórica que eu faço, de que só pode ser vedado aquilo que está explicitamente vedado em termos de liberdade de expressão, da ideia que quando do exercício da democracia em sentido amplo, a liberdade de expressão goza de proteção especial, de posição preferencial, ou como vem na jurisprudência norte-americana, de preferred position, em relação a outros direitos fundamentais, me parece que essa interpretação do Tarcísio, que eu respeito demais, né? Aliás, o pessoal brinca, o pessoal já percebeu, quem não percebeu, perceba. Eu sou claramente anti-Bolsonaro. Só acho... Não falei disso até agora, eu vou deixar claro. Aí me digam, mas o Bolsonaro não fez nada de bom no mandato dele? Eu digo fez, contratou o Tarcísio como advogado eleitoralista para 2022. E deve ter umas 2 outras coisas, nomeou alguns bons juízes de tribunais regionais eleitorais por aí, pô. Mas, para mim, essa tese dele não se sustenta. Não se sustenta porque o precedente do Barroso é muito mais denso e não se sustenta porque o raciocínio dele é simplista. Porque também... o candidato, pessoa natural. Então, o que ele está interpretando é dizer o seguinte: só é candidato o CNPJ. Bom, se só é o candidato CNPJ, toda a construção histórica da propaganda eleitoral antecipada lícita perde sentido. Porque não poder fazer uma expressão porra nenhuma. Porque o candidato, para esse sentido jurídico interpretativo dele, é só o cara registrado com o CNPJ. Eu já tenho uma defesa antiga, não é a ver com propaganda, mas eu defendo historicamente a possibilidade da ação de investigação judicial eleitoral a ser ajuizada antes do próprio candidato ser candidato. E a jurisprudência, infelizmente ainda majoritária, já há alguns avanços, entende que não, que eu só posso ajuizar a ação de investigação judicial eleitoral depois que o cara é candidato. E eu sustento, peraí, não tem como sanção e inelegibilidade? Se eu pegar o cara abusando de poder explicitamente para a futura eleição, eu preciso ele fazer a besteira e sentar em cima para depois reprimir, porque eu não posso entrar antes. Mas esse é um debate. Cliente meu, eu prefiro brigar com... Se você não fizer tudo que não pode, né, Demetrio? Que todo mundo acha que não pode, não sai de casa. Se tranque no armário, fica lá rezando. Agora, eu vou mandar aqui as 2 possibilidades e aí cada um decide. Eu estou defendendo que pode ser um funcionamento por pré-candidato, respeitado exatamente o que diz o acordo. Desde que seja positivo, propositivo, que seja plenamente identificado e que seja, isso é muito importante, financiado pelo pré-candidato. Eu tenho mais uma questão para colocar aqui, que eu acho que é dúvida também de algumas pessoas, que é a seguinte: eu já vi uma discussão disso, inclusive, no nosso grupo da Abradep, mas se o candidato quiser alocar todo o limite do seu recurso em uma única espécie de propaganda, é possível? Depende. Primeiro que eu quero, já que a Ana me permitiu isso, eu sou hoje um radical defensor da liberdade de propaganda. Eu sempre, quando a gente estuda historicamente a ideia das restrições de propaganda eleitoral, por que o Brasil tem um período específico de propaganda eleitoral diferente dos Estados Unidos, que o sujeito faz jantar na Casa Branca para arrecadar para a campanha, o candidato à reeleição, há uma ideia de manter uma certa igualdade de oportunidades, né, ao lado da ampla liberdade de convencimento. Até escrevi sobre isso. Escrevi faz tempo, preciso atualizar, mas esse aspecto não perde importância. Ou seja, eu estou na liberdade de expressão, dentro da democracia. 100% da jurisprudência do Supremo e dos países democráticos do mundo, aqui a liberdade de expressão tem posição preferencial. Ela prevalece prima facie sobre outros direitos fundamentais. Propaganda eleitoral é meio privilegiado de exercício da propaganda da liberdade de expressão das ideias políticas. Não tem outro raciocínio jurídico possível. Mas eu restringo em nome da igualdade de oportunidades. Senão o bilionário vai ganhar a eleição
E o cara que é de origem de movimento popular, ele não vai ter chance. Muito bem, tinha sentido, TV e tal. TV também tem uma outra regulamentação, porque é concessão de serviço público. Então você está usando o Estado, em sentido amplo, para fazer propaganda eleitoral. Até aí eu aceito. Mas, na minha opinião, quero deixar isso claro, depois que foi fixado um limite máximo de gastos, não é autofixação por parte do candidato, igualmente, para toda candidatura e para circunscrição, candidato a vereador de Curitiba, seja do partido A, B ou C, vai poder gastar até, se eu não me engano, na última eleição, foi 450, 350 mil reais. Candidato a presidente da República nessa eleição vai poder gastar até, se eu não me engano, 81 milhões de reais. A governo do estado do Paraná vai poder gastar 15, assim por diante. Na minha opinião, esta fixação do limite estrito de gasto por candidatura e circunscrição, ela resolveu o problema da igualdade de oportunidades. Ponto. Todo mundo parte de uma premissa de igualdade. Ah, mas tem gente mais rica e mais pobre. Tem fundo especial de financiamento de campanha. Teoricamente, né? E aí eu não posso interferir na decisão dos partidos, que é autonomia, eu posso pegar meu fundo e gastar com o meu candidato a presidente. E o outro candidato a presidente, se quiser ter importância, que gaste igual. Ou eu posso gastar 50 milhões e os outros 20 ele vai por atrás. Acabou esse problema da igualdade de oportunidades. E aí a gente vem para um conceito que não é meu, do professor Carlos Eduardo Frazão, que eu acho absolutamente perfeito. A ideia do fetichismo da igualdade de oportunidades. Vou falar assim, Carla, do Lula Palusa. Do fetichismo da igualdade de oportunidades. Então, da igualdade de oportunidades, invertendo a equação constitucional, uma primazia tão importante que ela limita a liberdade de expressão, o que é uma espécie de loucura constitucional, antinomia constitucional. Nesse sentido, hoje, se dependesse da minha opinião, e insisto que todo o marco regulatório da propaganda eleitoral está obsoleto e, por um outro lado, a gente não consegue ter um marco regulatório ou uma justiça eleitoral eficiente para sancionar determinados tipos de uso das redes sociais, deepfake, robô, cada dia inventa uma nhaca nova, fake news, propulsionamento falso, perfil falso. Não há justiça no mundo que dê conta de fazer isso. Nem o russo na Rússia consegue limitar o acesso, que são os maiores hackeadores do mundo, nem eles conseguem resolver o problema dentro deles, né, dentro do país deles. Enfim, na minha opinião, Ana, e aí chegando à tua resposta, eu diria o seguinte, não tem mais sentido. Se o cara quiser gastar o limite dele, a arrecadação, fazendo impulsionamento na internet, deixa ele fazer isso. Se o outro quer fazer a propaganda eleitoral pintando os muros da cidade com autorização, deixa ele fazer isso. Se o outro quer gastar o dinheiro dele fazendo showmício, eu escrevi um artigo sobre isso. Na minha opinião, podia. Só não pode convencimento ilícito, compra de voto, trocar alimento por voto, dar roupa por voto. Mas a camiseta de campanha eu acho que pode, o boné, o brochinho. Bom, tudo bem que o Brasil, no atual governo, me desculpa, eu já estou posicionado, posso falar, voltou a uma situação de miserabilidade que a gente é da década de 70 e 80. Mas se pensar 10, 12 anos atrás, era muito difícil imaginar que alguém ia trocar o voto com uma camiseta de campanha, né? Ou por um boné. Eu sei que com isso quebrou um monte de indústria têxtil e quase acabou com a Apucarana aqui no Paraná, que é o maior polo produtor de boné do Brasil, né? Então, na minha opinião, hoje, descontadas as formas de convencimento ilícito, dinheiro por voto, comida por voto, terreno por voto, benefício público por voto, cargo por voto, deixa o cara fazer a campanha do jeito dele. E dou um exemplo aqui para ilustrar essa obsolescência, para chegar daí na resposta, infelizmente, no atual parlamento. O Demétrio é candidato a governador de Rondônia. E o adversário dele, para usar lá um local, é o Wildon Chaves. Eu pergunto para o Demétrio, você teria medo de ter o Wildon Chaves fazendo um showmício da Ivete Sangalo, se a Ivete Sangalo, pessoa física, defendesse na rede social dela, que tem, sei lá, 20 milhões de seguidores, que o Demétrio era o melhor candidato? Você preferia o quê, Demétrio? Você preferia o showmício da Ivete Sangalo uma vez para 200 mil pessoas lá em Porto Velho, ou ela, durante a campanha, fazer 5 postagens legítimas, pessoais, né? O pessoal não sabe, o Demétrio, de fato, lá atrás namorou com a Ivete Sangalo, não ia contar. A Viveta tinha 22 anos, veio aqui para o Paraná, e o Demétrio, que era um galã sedutor, fez isso. O que você prefere? Eu? É lógico, pô. A citação dela, Ivete Sangalo, falando 4, 5 vezes a meu respeito, muito melhor que um showmício. E veja a obsolescência. Isso ela pode fazer, não tem como limitar. Minha esposa, a Ana Carolina Cleve, inclusive está escrevendo sobre a liberdade de expressão, influenciador digital, que é um fenômeno, né? Porque o influenciador digital, ela trabalhou um conceito jurídico, ele não é uma pessoa jurídica, ele pode até monetizar, mas o que vale é o que ele é, a hora que ele sai do banho, que põe roupa, que não sei o quê, aí o outro lá xinga não sei quem e tal. Mas o influenciador digital, ele é uma persona que é ele mesmo, ele só influencia porque ele é um exemplo, e para ser exemplo é pessoa física. Você pode proibir o influenciador digital de defender as posições políticas dele, por exemplo, Gabriela Prioli?
A Carol sustenta que não, e eu não tenho dúvida que não. Aí, voltando para a resposta da Ana Paula, infelizmente, há limites específicos para determinadas categorias de gastos eleitorais. Você pode, por exemplo, gastar o que você quiser em impulsionamento, material gráfico, não tem. Mas em contratação de pessoal há limites, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas tem que olhar na lei. Há limites para compra de combustível e há limites para alimentação. Fora dessas categorias, como a ideia fundamental da propaganda eleitoral, nessa visão de ser uma forma de exercício qualificado de liberdade de expressão, a regra é a liberdade e, portanto, invertendo a equação clássica do direito administrativo, do direito público, né, que no regime jurídico administrativo a gente diz que só é dado ao administrador fazer aquilo que a lei explicitamente o autoriza. Teoricamente, direito eleitoral é direito público, mas aqui na propaganda vale o outro princípio. Só é vedado ao candidato fazer aquilo que a lei explicitamente lhe proíba. Nesse sentido, respeitado esses limites que estão na lei, o resto o cara pode fazer a campanha inteira dele com impulsionamento. Desde que respeite as regras de identificação e declaração de gastos, não vejo problema. Tanto que eu defendo, inclusive, a chamada pintura de muro espontâneo, né? Mas daí eu não conto aqui, aí eu conto em box. Que legal, isso aí mesmo, ótimo. Agora, alguém perguntou ali a respeito daquela questão da Lollapalooza, né? A Carla. Poderia, por gentileza, falar sobre a decisão do TSE em relação ao Lollapalooza? Carla, eu vou sintetizar, depois vou mandar para a Ana Paula, que eu escrevi com a minha esposa um artigo sobre isso que saiu na Gazeta do Povo. Não sei como publicaram, né? Mas a verdade é que saiu na Gazeta do Povo. Aquela ação do Lollapalooza, ela é uma mistura de um erro político estratégico de campanha com um erro jurídico absolutamente imperdoável. E vou te dizer mais. Aquilo ali é um ponto absolutamente fora da curva da tradição histórica do Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos nos últimos pós-2014, que teve lá quando o Aécio e a Dilma estavam praticamente se trucidando, teve um período lá de 20 dias no final do segundo turno de 2014, que o tribunal claramente entrou numa dinâmica de proibição censuratória. Primeiro, é vedada a censura em propaganda eleitoral e fora da propaganda eleitoral. Então, jamais um Supremo Tribunal Federal podia dar uma espécie de tutela inibitória censuratória indireta, dizendo que os donos de um show podiam chegar lá para o artista ser contratado e proibir eles de falar qualquer coisa. Inclusive, minha esposa, em relação ao influenciador digital, ela questiona a legalidade de cláusulas de contrato privado que proíba a expressão política de influenciador digital. Quanto mais um artista no meio de um show. Então, é um erro. Segundo, aquele ataque, teoricamente, não era propaganda eleitoral. Não era propaganda eleitoral. Se o Lula tivesse no show, fizesse um discurso sem fazer pedido de voto e saísse com a toalhinha de 13, como fez a Pablo Vittar, não teria problema. Por que a Pablo Vittar teria problema? Terceiro, ali você está num campo privilegiado de liberdade de expressão. Não é um comício. Aquilo ali não tinha nenhuma característica de evento eleitoral. Não era comício, não tinha candidato, não tinha sentido eleitoral. É uma expressão do pensamento do cara. É igual o jogador de futebol. Fez o gol, vamos lá, o jogador de futebol é bolsonarista fanático. Ele faz o gol e levanta a camisa. É melhor Jair se acostumando. Ou Jair de novo. Aí eu entro com uma ação pelo Lula e digo, proíba o jogador de botar a camiseta. Não pode, né? É liberdade de expressão do cara. Então, assim, foi absolutamente fora de qualquer sentido jurídico. Completamente ilegal. Aquilo ia ser derrubado por 6-1 com o ministro passando vergonha, se é que ele tentou a emenda saiu pior do soneto, porque ele tentou justificar. Não, é que havia uma suspeita que os organizadores do show estavam pedindo para os artistas falarem. Pelo amor de Deus, o ônus da prova, o ônus argumentativo de qualquer medida restritiva da liberdade de expressão é absoluto. Então, nem a emenda nem o soneto. E foi um erro porque o Zé da Liberdade, o defensor da liberdade toda, liberdade de matar, dar tiro no outro, de não sei o quê, né? Só a propriedade privada é sagrada, foi o que patrocinou a ação. Então, foi uma decisão, assim, completamente fora de propósito, foi péssimo para quem deu e horroroso para quem entrou. Completamente ilegal, depois eu mando um artigo para ilustrar isso. Foi um erro jurídico, estratégico e constitucional. Certo. Eu acho que tem mais uma... Vamos para uma última pergunta, que já é 11h36 e o doutor Guilherme também... Deixa eu pegar aqui, que eu vi que alguém falou aqui de inelegibilidade, deixa eu pegar aqui. Isso.
Bom dia. No caso de ficha limpa, somente se torna inelegível a pessoa que foi condenada por um órgão colegiado, em caso do processo estar em andamento, e a pessoa conseguir se eleger, e depois essa pessoa condenada, ela perde o mandato ou responde por mais algum crime. Luciane, essa tua questão é bastante ampla. Vamos lá. Que hipóteses que o sujeito tem o que a gente chama de antecipação de inelegibilidade, né? Pela legislação eleitoral atual, quando ele tem alguma condenação que envolva cassação de mandato na esfera eleitoral, né? Quando ele tem uma condenação por improbidade administrativa que tenha os elementos de ato doloso de improbidade administrativa e que cumule enriquecimento ilícito e lesão ao erário, ou em caso de condenação criminal em vários crimes que estão listados na linha E do inciso 1 do artigo 1º da Lei do Ficha Limpa, a Lei Complementar 6490, que foi, né, a Lei do Ficha Limpa no sentido que temos hoje, é a Lei Complementar 135/2010. Vamos lá. No caso da condenação em relação à questão eleitoral, o sujeito fica 8 anos inelegível a partir do final daquele mandato onde ele foi condenado. Tá? Mas aqui há de se ressalvar, porque além da inelegibilidade, que eu chamo aderida, né, a inelegibilidade combinada, para a gente usar a teoria do Delano Soares da Costa, ele ainda pode ser condenado a uma suspensão de direitos políticos. E aí que a gente tem o que eu chamo de pena de morte política. O cara é condenado numa AIGE. É condenado numa AIGE e essa AIGE ainda o condena por a pena de suspensão de direitos políticos, vamos supor, por 6 anos. Então, ele vai cumprir 6 anos da suspensão de direitos políticos a partir da condenação, e a partir daquela data que ele terminou de cumprir os 6 anos, ele cumpre mais 8. Na improbidade administrativa, também era assim. Agora eu vou dar outra dica, que eu devia cobrar mais 10 mil reais, viu, Ana Paula? Que pouca gente viu isso. Como é que funcionava? O sujeito era condenado em 2º grau, decisão colegiada, né? Ou seja, de tribunal, com essas características: ato doloso, suspensão de direitos políticos, tem que ser ato doloso, suspensão de direitos políticos e cumular lesão erária e enriquecimento ilícito. Aí ele ficava inelegível desde a data em que a decisão colegiada se fez. Aí, além disso, além dessa inelegibilidade antecipada, ele foi condenado a uma pena de suspensão de direitos políticos, que ia de 3 a 10 anos, pela legislação eleitoral, a legislação anterior, 8.429 de 92. Ele terminava de cumprir a suspensão de direitos políticos depois de trânsito julgado e ainda tinha que cumprir mais 8 anos. Então, o sujeito, vamos pegar uma hipótese aqui, que é quase um caso real que eu tenho. Ele foi condenado em 2º grau em 2012. 2012 foi condenado a 3 anos de suspensão de direitos políticos. Recorreu para Brasília. Então ele ficou inelegível a partir de 2012. Recorreu para Brasília, transitou em julgado no final de 2015. Então ele já não pôde disputar 2012 e 2014. No início de 2015, ele fica mais 3 anos. Ou seja, 3, e pela regra anterior, pela interpretação jurisprudencial anterior, ele ficaria até 2018 e depois de 2018 mais 8 anos. É quase uma pena de morte. Porém, a nova lei da improbidade, a 14.230, abençoada lei da improbidade, que não à toa o Ministério Público quer ver o cão chupando manga, mas não quer ver essa lei da improbidade, ela modificou completamente a regra para cumprimento dessa suspensão de direitos políticos em relação à improbidade administrativa e passou a regular, se eu não me equivoco, no parágrafo 5º do artigo 20 da lei 14.230, que apenas suspensão de direitos políticos se cumpre e se conta a partir da decisão colegiada. Nessa hipótese que eu falei, o sujeito, portanto, cumpriria 2012, ficou 3 anos inelegível por conta da lei do Ficha Limpa, essa é a linha L do inciso 1 do artigo 1º da 6490, só que esses 3 anos já foram abatidos, é a hipótese de detração que na improbidade conta daqueles 3 anos. Então, nesse caso, o sujeito cumpriria mais 8 anos a partir de 2015, estaria elegível em 2023. Isso no caso da questão da improbidade. Infelizmente, na questão criminal, o Supremo Tribunal Federal perdeu há 3, 4 semanas atrás. Eu até falei num evento lá da Icentiju sobre isso, eu estava num painel, e eu tinha preparado para fazer uma defesa da necessidade de detração, né? Porque toda suspensão de direitos políticos é, evidentemente, uma suspensão, uma restrição ao exercício de um direito fundamental de primeira geração e, segundo um dos melhores constitucionalistas do Brasil, que chama Neviton de Oliveira Batista Guedes, eu brinco que quem quiser trabalhar em direito eleitoral, tem alguns advogados aqui, para candidato no Vale,
tem que ler o comentário do professor Neviton de Oliveira Batista Guedes. É a minha Bíblia, eu tenho aqui, vou até exibir, peraí, ó. Se alguém quiser entender de direito eleitoral no Brasil, tem que pegar essa Bíbliazinha aqui, que é um Comentários à Constituição de 88, liderado por... É o time fraco, é o Canotilho, o Gilmar Mendes, o Ingo Sardet e o Lênio Streck, né? Só constitucionalista fraco, né? Aqui nós temos Romário, Bebeto, Zico e Pelé, basicamente, do direito constitucional, né? E o Neviton Guedes escreve, esse mesmo, essa é a edição anterior, Ana. Mas é esse mesmo, sensacional, o texto mudou muito pouco. E ele escreve do capítulo 14, ele fala dos capítulos 14 ao 16, né, os direitos políticos. E o Neviton tem uma elaboração que é uma adaptação do direito constitucional alemão, português e espanhol, né? Ele chega numa constatação que os direitos políticos é o direito fundamental dos direitos fundamentais, porque só onde os direitos políticos são preservados, os demais direitos fundamentais têm eficácia. Quando você cerceia direitos políticos, na sequência você cerceia a liberdade de expressão, a cidadania, a intimidade, a honra privada, a inviolabilidade do domicílio. Toda ditadura começa liquidando os direitos políticos. Nesse sentido constitucional, o direito a disputar uma eleição, o direito a ser candidato, o direito ao sufrágio passivo, ele é direito fundamental. Aí, do meu entendimento, é evidente que eu tenho que aplicar detração também na inelegibilidade ou na suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal. Se não se condena um sujeito, e aqui tem uma expressão, uma controvérsia, a inelegibilidade, a suspensão de direitos políticos da improbidade, tem um acórdão de 2018 do ministro Fux, que é o caso de Niquelândia, que faz uma confusão danada, entendendo que pode levar alguns a entender que você só conta o prazo da suspensão de direitos políticos, da pena, e, portanto, também da inelegibilidade de 8 anos, a partir do momento que o sujeito pagou a multa, ressarciu o erário e tal. Na minha opinião, isso é absurdo. Cada qual ao seu lugar, né? E isso ficou mais claro com essa nova redação do parágrafo 5º do artigo 20 da nova lei de improbidade, que não está submetida ao tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, aquele que vai discutir se a retroação da prescrição afeta e a retroação da lesão ao erário, que agora precisa ser dolosa, afeta os casos já julgados. Esse está em plena eficácia. Agora, com relação ao direito penal, é uma tristeza. Porque, veja só, Luciane, né, que fez a pergunta, olhe, nós criamos uma espécie de pena de morte eleitoral no Brasil. O sujeito é condenado, vamos supor, a 7 anos e 6 meses de reclusão por um crime contra a administração pública. Tem um monte de gente aí condenada injustamente, a gente está cansado de ver isso. O cara fica 7 anos e 6 meses, ele só vai cumprir, ele tem nesse período o direito político suspenso. Se ele tiver no exercício do mandato, o trânsito julgado, tiram ele do cargo. Tem até um debate sobre isso, vai dar para aprofundar. Eu estou até com uma tese aqui, tentando liberar um infeliz que foi condenado a 1 mês e 15 dias, substituído por, sei lá, uma cesta básica, e querem tirar o mandato de vereador dele sem ter aplicado o 90 e 91 do Código Penal, que tem perda da função pública, suspensão de direitos políticos. Veja esse caso, o cara fica 7 anos e 6 meses. Mas ele só vai ser considerado... Ele nem foi para a cadeia, ele está cumprindo em regime aberto. Ele tem que cumprir o regime aberto. Depois de cumprir o regime aberto, ele precisa encerrar o cumprimento da pena dele, ou seja, pagar a multa. Parcelei a multa, tem que esperar a última parcela. E depois disso tudo, ele vai ficar mais 8 anos inelegível. O sujeito pode ser condenado à pena de morte política eterna. Porque às vezes o cara parcela lá uma multa, pega esses vários casos da Lava Jato. O cara foi condenado a pagar 600 mil reais de multa. Pode anular e tal. O cara consegue parcelar em, 100 vezes de 6 mil reais. E depois disso ele ainda fica 8 anos. Na minha opinião, igual o 20, parágrafo 5º fez com a improbidade, a partir da decisão colegiada já tem que contar a suspensão de direitos políticos. E aí faz a chamada detração, como existe para a pena de reclusão. Isso é sim ou não? Infelizmente o Supremo pôde decidir isso e não decidiu. Então nós estamos na área do não sei. Eu, particularmente como advogado, se tiver casos que o sujeito, se eu fizer a detração, tal qual é possível fazer na improbidade, eu vou ter a condição de resgatar os direitos políticos, eu compraria essa briga, eu tentaria registrar esse candidato. Não sei se ficou claro, mas acho que deu para entender, né? A ideia da detração, da suspensão de direitos políticos, tal qual ocorre nas penas corporais. Claro, não, ficou super claro, sim, deu para entender.
Bom, eu acho que nós temos que encerrar, já estamos aqui 15 para meio-dia, desde as 10 horas, foi ótimo, maravilhoso. Doutor Guilherme, eu tenho que agradecer profundamente mesmo, foi espetacular aqui esse início, né? A gente vai ter uma sequência ainda aí, provavelmente de 8 a 10 encontros, e eu quero agradecer profundamente. Quem quiser depois encaminhar perguntas, eu repasso ao doutor Guilherme, tá? Para a gente encerrar aqui, um grande abraço e espero que possamos ter outras oportunidades dessas aí. Ouvir o doutor Guilherme falar sempre é um prazer. Muito obrigada. Obrigada a todos. O Demétrio pediu a palavra. Pode falar. Peço licença para falar, eu sei que o evento não é dirigido a mim. Não, né? imagina, Mas, sim, claro que é. Mas, para falar a verdade, eu estava muito ansioso para ouvir o nosso mestre comendador aqui por Rondônia, Guilherme Gonçalves. Só cheguei atrasado porque, além da diferença do nosso horário, né, coincidiu de ser o horário que vem na minha coluna semanal na CBN em Porto Velho. Então, né, adoraria ter chegado ao começo, mas quero de qualquer maneira parabenizar e dizer que, né, ouvir mesmo assuntos que a gente já tem uma certa familiaridade, mas ouvir de novo é sempre bom, porque renova, reforça, e sempre algum detalhe novo a gente aprende, né? E queria deixar aqui meu abraço aqui para você, Ana Paula, para o nosso comendador Guilherme, que, para quem não sabe, né, ele já foi laureado aqui, né, com a Ordem do Mérito do Caboclo Beiradeiro da Amazônia Ocidental, tá? Então, aqui nas terras de Rondon, ele é comendador e recebido com todas as honras, tá? Um abraço, prazer em falar com vocês. Prazer meu, Demétrio, saudade danada de Porto Velho, né? Que eu brinco que é a capital do Império Eleitoral Brasileiro. Então, pessoal, muito obrigada. A Vitória também colocou ali um recado de agradecimento. Obrigada a todos. E, enfim, vamos ver se nós conseguimos aí nos encontrar mais vezes ainda para dar continuidade a essas nossas conversas, né, doutor Guilherme? Eu estou mandando, Ana, você já vai ver aí no teu WhatsApp, eu estou mandando um texto bem interessante e bem recente, e é um texto bastante amplo, porque ele faz uma análise dessa questão do impulsionamento, né? Nas redes sociais, dessa questão da pré-campanha. E eu estou mandando meu artigo de 2018 e vou ver se acho aqui, te mando depois no WhatsApp para você espalhar essa questão da teoria da questão dos períodos de propaganda eleitoral. Ó. Já foi um, já foi outro, e eu mando outro para você. Pode disponibilizar para todo mundo. Eu que agradeço a palestra. Vocês já viram que eu não gosto de falar e não gosto de falar de propaganda eleitoral. Então, para mim é um sacrifício danado. Se quiser chamar de novo, eu com muita dor no coração eu volto. Não, mas vamos sim, vamos fazer mais uma, com certeza. Eu que agradeço, pessoal. Então, um beijo, abraço a todos. E aí nós vamos combinar outras conversas dessas. Tá bom? Obrigada, doutor Guilherme. Até. Tchau. Bom almoço para todos, Demétrio. Abração para todos os demais. Tchau, tchau. Tchau. Agora. A gente sai aqui. É só clicar naquela, no telefoninho ali, aí já sai.